Luiz Felipe, muito obrigado, viu, por atender o nosso pedido aqui. Você escreve muito no Facebook, nas redes, e os seus artigos repercutem, os seus textos ali repercutem muito nas mídias. O último texto que você fez repercutiu muito aqui na nossa comunidade, porque você fez uma espécie de react, né, do lançamento do programa ali para a educação, para as universidades federais do governo. Revive um pouco para a gente essa crítica que você fez ali ao governo Lula nessa questão. Bem-vindo, querido. Olha, pô, em primeiro lugar, obrigado aqui por me receber. É um prazer estar aqui podendo conversar com você, com o público, tá? Eu acho que a gente vive uma situação muito desafiadora, né? A gente tem um governo muito emparedado, uma extrema-direita muito forte, né? Muito ativa. A gente está aí sofrendo uma derrota depois da outra, coisas absurdas acontecendo nesse país, né? Essas últimas aí do Congresso, essa coisa da PL, da gravidez infantil, um ataque de todos os lados contra as coisas mais básicas. Só que o problema é que eu vejo o governo realmente emparedado, né? E numa política de ceder muito, mas parece que ceder não tá mais funcionando, né? Quer dizer, o governo cede e continua perdendo, quer dizer... E tem que ceder mais. Depois parece que tem que ceder mais e a conta nunca fecha. A gente tem essa situação absurda desse ministro das Comunicações, certo? Enrolado de tudo quanto é jeito. E o Lula não é capaz de demitir o cara por causa de um apoio que não existe do partido dele no Congresso. Tá? Então, isso é só o contexto. Tá? E daí o que acontece? O governo daí fala grosso com quem fala grosso com a sua própria base de apoio. Eu acho que isso é uma coisa séria. Quer dizer, a gente na educação, a gente teve na linha de frente aí, né? Na defesa da democracia, na defesa da candidatura do Lula, na briga contra a extrema-direita, e o governo parece que a resposta que deu é que não negocia com a gente. A gente está com defasagem salarial grande. Os servidores técnico-administrativos do ensino superior são provavelmente a categoria mais mal paga do governo federal, certo? Falta qualquer tipo de incentivo. Então, é uma situação complicada. As universidades com cortes sistemáticos de verbas, vivendo uma situação muito dramática. E o governo, em vez de, assim, avançar numa negociação, e a gente não está pedindo nada demais, quer dizer, hoje a reivindicação de reajuste salarial é simplesmente que a gente tenha a reposição da perda inflacionária de 2024 e deixando a recomposição de anos e anos de perdas salariais para os próximos anos, mas a de 2024. Então, e a recomposição do orçamento das universidades. E o governo, em vez disso, faz um evento em que anuncia novos campi universitários, 100 novos institutos federais, numa lógica de fazer obra para inaugurar, sem pensar em como é que a gente mantém isso. Por que a gente está falando em expansão do ensino superior dessa maneira, quando não tem recursos para manter aquilo que está, quando a gente tem várias universidades com seus campi caindo aos pedaços, quando a gente tem institutos federais que nunca foram plenamente montados, quando a gente tem uma evasão escolar gigantesca, quer dizer, se a gente olhar pelas universidades do Brasil afora, está diminuindo o número de matrículas. Por quê? Avanço do irracionalismo, do anticientificismo, falta de mercado de trabalho. A gente tem que pensar nessa situação em vez de sair nessa lógica de inaugurar novos prédios numa expansão que me parece não está sustentada numa análise das necessidades, certo? Da educação no Brasil. Acho que, infelizmente, esse governo, que é o governo que a gente apoiou, que a gente torce pelo sucesso dele, ele está sem rumo na educação. Não é só o ensino superior, a coisa do ensino médio.
Isso. Desculpa, pode. Pode completar, desculpa, não, pode. Não, a coisa do ensino médio, por exemplo, quer dizer, esse projeto de ensino médio, que é um projeto que vem lá do Temer, que passa pelo Bolsonaro, que é um projeto que existe uma unanimidade entre administradores escolares, entre educadores, entre estudantes, de que é um negócio catastrófico, né, que destrói a possibilidade das disciplinas que vão incentivar o ensino crítico, que reduz o estudo da sociologia, da filosofia, da literatura, que marca uma distinção entre a escola para os filhos dos ricos e a escola para os filhos dos pobres, que parece ter como único objetivo formar mão de obra, né, para obedecer. O governo assumiu isso em vez de abrir de fato um diálogo quando a comunidade escolar toda, os educadores, os pedagogos, as pessoas que entendem do assunto estavam contra. E está aí agora no Congresso, um vai e vem, o governo já não vamos reduzir uma coisa, mas daí vem esses relatores da direita querendo o pior desse novo ensino médio. Então, o que faltou? Faltou valorizar no sentido de diálogo mesmo, né? Valorizar a comunidade da educação, que sempre esteve do lado que o governo está, que está torcendo pelo governo. Então, eu acho que existe o que eu sinto, uma lógica de que esse pessoal está com a gente não precisa nem ouvir. É verdade. Sim. O Lula costuma dizer coisas do tipo, né? A gente precisa conversar com quem está do outro lado. Quem já está do mesmo lado, não precisa conversar. Assim, eu até escrevi isso outro dia. Não é que a gente vai apoiar o Tarcísio em 2026. Eu acho que não. A gente, inclusive, porque tem a experiência muito recente aí do que foi o bolsonarismo no governo para a educação. A gente não vai apoiar esse pessoal, tá? Mas, por outro lado, qual é o entusiasmo que a gente vai para a rua para defender esse governo se esse governo vira as costas para todas as nossas demandas? Então, isso fica complicado. Pois é, ontem ocorreu um episódio atípico nesse sentido, que foi as mulheres indo para as ruas, né, de maneira muito forte em várias capitais do país, e que realmente poderia marcar até uma inflexão, né, na participação maior da população, porque o Lula vai precisar da população. A julgar pela equipe que ele montou, sem população não vai. Como o Gustavo Petro na Colômbia. Você tem acompanhado lá o Petro, Miguel? Sim. E o que ele faz, por exemplo? Também foi frente ampla, certo? Também foi Daí, frente na ampla. hora que os caras que estão com os cargos no ministério não dão apoio no Congresso, que afinal era a troca, ele demite. Ele não fica lá, por favor, vê se me apoia, a gente vai manter vocês aqui, mas por favor, dê um voto. Não, porque o governo tem recursos de poder para negociar com esse pessoal. Use esses recursos, mostra que tem consequência. Quer ministério? Eu não tenho a ilusão, a gente vai fazer uma revolução e da noite para o dia vai mudar todo esse cenário. Não vai, tem que negociar com essa canalhada, não tenho dúvida quanto a isso. Mas tem que exigir que eles devolvam o que eles prometem nessa negociação. E tem como. Tem posições de força para mostrar isso. E o que você falou do movimento feminista é fundamental. Essa PL, tá, que a gente vê aí, o próprio governo, o próprio PT acovardado no combate a essa PL. Mas existe um movimento que está funcionando, certo? Por exemplo, já teve deputado retirando, uma deputada lá do Pará, que eu sei, retirando o apoio à PL por causa dessa movimentação que está mostrando qual é o significado dessa PL, né? A PL da gravidez infantil, né? A PL que faz com que a vítima pague mais do que o agressor, no caso do estupro. Então, se a gente disputa, a gente tem condições de ganhar. E eu acho que falta isso, quer dizer, falta o governo ajudar nessa disputa. Falta o governo, com a liderança do presidente Lula, dizer, gente, tem que ir para a rua brigar por isso. Tem que pressionar por isso. Isso tem que ser feito. A política não é só a negociação entre executivo e legislativo. A maior parte desses deputados, tem uns que são os alucinados, hidrófobos de extrema-direita, que tem uma coisa programática, mas a maioria é oportunista. Se a gente mostrar que vai ter consequência, que eles não vão conseguir, que eles vão perder voto, que eles vão sofrer,
politicamente, eles mudam de posição, eles moderam a sua posição. Então, o Lula é o cara que tem um prestígio, que tem uma capacidade de comunicação com a massa, e ele podia usar isso para incentivar isso, em vez de ficar só salvando esse pessoal, usar essa capacidade para pressionar esse Congresso para adotar atitudes menos medievais. O que me parece, ao ver a resposta do Lula sobre a questão do Juscelino Filho, embora não seja tão importante quanto a gente julgue, mas parece que o Lula, depois da prisão política, né, injusta, da perseguição toda, ele ficou generoso demais, né? Mas tá generoso demais para as pessoas erradas, né, Luiz Felipe Miguel? Tem que ser generoso para quem merece ser, né, ter generosidade. Sim. E daí, assim, daí a gente tem essa questão com o Congresso e tem essa ortodoxia do ajuste fiscal, da austeridade. E isso também significa o quê? Que é um governo que não está fazendo enfrentamento de para que serve uma política econômica. É só para remunerar especulador financeiro? É só para dar lucro para banco? É só para pagar juros? Né? Então, assim, tem algumas coisas, por exemplo, a desvinculação da aposentadoria com o salário mínimo, que volta aí, né, com a simpatia, porque resolveria as contas da Previdência. Resolveria as contas da Previdência, não resolveria nada. O que acontece é que a aposentadoria vinculada ao salário mínimo é talvez a maior política social desse país. Se a gente desvincula isso, se a gente deixa os aposentados com o seu rendimento ainda mais depreciado, a gente está, na verdade, criando um processo de expansão da miséria nesse país que é gigantesco, que as pessoas percebem isso. Quer dizer, um governo que faça isso, quando se apresenta como um governo popular, é um governo que está trabalhando para perder a sua base social. Não pode fazer isso. Tem coisas que tem que ser, tem que ficar claras, quer dizer, nós estamos desse lado. Então, tem que ter, assim, mais uma vez, eu também não tenho a ilusão de que a gente possa virar as costas para as forças do mercado, né, que são as forças do capital, porque no mundo que a gente vive, eles têm muito poder. Mas tem que usar a posição que a gente tem, né, de ter um governo com compromisso popular para fazer enfrentamentos em relação a isso. A gente não pode estar permanentemente cedendo nisso. E tem poder, quer dizer, se eu lembro, isso mudou, né? Mas eu lembro faz uns anos, quando dizia, não, o Estado não tem mais importância por causa da globalização. Não tem importância, tanto é que eles têm tanto esforço para controlar, né, os governos. Então, tem poder, tem que fazer esse enfrentamento, tem que marcar algumas linhas divisórias. Agora, isso se faz com mobilização da base. Não dá para a gente reduzir a política ao jogo no Congresso. O jogo no Congresso é uma parte importante, mas não é tudo. Inclusive porque a direita nunca deixa de usar todos os recursos que tem à sua disposição para fazer pressão, né? O controle do capital, ameaça desinvestimento, diz que vai retirar as empresas do país, faz lobby, corrompe, usa tudo que tem para influenciar. A gente não vai, a gente vai votar de 4 em 4 anos e esperar que o Congresso decida. Não, a gente tem que mobilizar, a gente tem que pressionar. Isso cabe aos movimentos sociais, mas cabe a grandes lideranças políticas desse país, presidente Lula à frente, encaminhar esse tipo de combate, esse tipo de enfrentamento. Luiz Felipe Miguel, aqui no 11 News, temos o privilégio aqui de recebê-lo, professor da UNB. Como é que estão as coisas da UNB, Luiz Felipe? Tudo bem por lá? Está em greve? Estamos em greve. Estamos em greve. Toda? Sempre tem um setor ou outro que não faz greve, mas é uma greve forte aqui, forte aqui na UNB. Ninguém mais aguenta a greve, tá? Vou te falar. Inclusive, isso é um recado aí para o governo, para o Ministério da Educação, para o Ministério da Gestão. Ministério da Ninguém mais aguenta a greve.
oferecerem uma migalha que seja, a gente para a greve, porque ninguém quer greve. Greve desorganiza a nossa vida, atrapalha os planos de aula, é uma tensão permanente, a gente não pode planejar nada do futuro próximo. Ninguém está querendo fazer greve. Então, assim, se tiver uma disposição, de fato, para negociar de verdade, eu tenho certeza que a gente acaba essa greve na mesma hora. Tá? O que não dá é isso, é ver a Polícia Rodoviária Federal, tá? Que tentou melar as eleições, que deu golpe, é o setor para quem o governo dá o maior reajuste. E para a educação, nada. E assim, não adianta, porque esse pessoal que o governo está cortejando aí, policiais, militares, eles não estão se afastando do bolsonarismo. Essa lógica não está funcionando. Eles continuam bolsonaristas, né? Continuam bolsonaristas. Ô, Luiz Felipe, esse que é o ponto, quer dizer, ninguém gosta de greve. Tentou se vender uma ideia aí de que tem quem goste da greve, quem não goste da greve, quem é a favor, quem é contra. A questão, o debate não é esse, quer dizer, é uma coisa que o professor e a classe faz, ainda mais pela vocação e pela relação que essa profissão, né, tem, né, de amor e enfim, que é uma palavra meio desgastada, mas com o que faz, o professor ama o que faz, não pode ficar sem, né, os alunos e tudo mais. E os alunos também estão apoiando bastante aí na UNB, quer dizer, total. Sim, existe uma consciência bem clara, porque assim, a gente tem a questão salarial, que é uma questão importante, certo? Que tem a ver, inclusive, com o funcionamento da carreira. Inclusive, os primeiros anos hoje do professor são um salário muito ruim, então a carreira atrai muito pouco. Essa é uma questão. Mas tem a questão também vinculada ao funcionamento das universidades, né? A gente está com um orçamento muito limitado, a gente está com prédios deteriorados, a gente está com a zeladoria do campus, que parece que é bobagem, mas assim, aqui na UNB, pessoas que têm dificuldade de locomoção, cadeirante, por exemplo, têm dificuldade de andar, porque as calçadas estão todas estragadas, porque não tem a verba para manutenção. Né? Outro dia, até o ministro, o comandante do Exército, falou: não, porque, veja só, os militares aqui merecem dinheiro, porque no Exército a grama está sempre bem cortada. Sim, eles têm lá os recrutas dele para cortar a grama. E nas universidades nós não temos. Então, existe dificuldade de manutenção, existe dificuldade de manutenção dos alunos, tá? Porque a universidade é gratuita, mas a presença na universidade tem custo de qualquer jeito. Tá? Um dos problemas que a gente está tendo é uma evasão altíssima em determinados cursos. Por quê? Porque a gente tem hoje a competição dos cursos de ensino à distância de baixíssimo nível de algumas universidades privadas, e para alguns alunos vale mais a pena pagar a mensalidade desses cursos, que são péssimos, sai mais barato do que pagar o transporte para chegar numa universidade presencial pública. São mensalidades. Então a gente tem que mudar isso reais, né? Também, quer dizer, tinha que parar e pensar, será que... Pois é, sabe? Então, se a pessoa tem que vir para a universidade, ainda vai ter que fazer um lanche porque sai do emprego, precisa, sabe? Sai muito mais caro. Então, diante disso, quer dizer, diante dessa evasão, tá, que a gente está tendo nas universidades públicas, será que o governo ainda deve ficar financiando do jeito que financia a presença das pessoas nas privadas? Será que não deve realocar esse dinheiro para políticas de permanência na universidade pública dos alunos carentes? Será que a gente não tinha que investir, por exemplo, tudo bem, expandir o ensino superior, mas será que a prioridade nesse momento é criar novos campi? Ou a prioridade seria, por exemplo, avançar na expansão das vagas de moradia estudantil para os estudantes que vêm de fora, numa cidade como Brasília, que é uma cidade caríssima? Tá? É muito difícil para o estudante que vem de fora, que não tenha uma situação familiar privilegiada, permanecer em Brasília só pelo aluguel. E a UNB não expande
as suas vagas de moradia estudantil, sei lá, há 30 anos. E aí vem esse A projeto gente do duplicou o governo, número de vagas, triplicou o número de vagas. esse lançamento aí desse novo dinheiro para as universidades federais, 5,5 bilhões, a gente ainda vai falar sobre isso com o Luiz Felipe Miguel, e com essa expansão, quer dizer, construção de novos campi, é uma coisa que deixa a gente realmente preocupado, inclusive falou, será que não tem ninguém para assessorar, né, quem faz esses projetos? O Luiz Felipe vai responder na sequência. Antes, deixa eu só trazer aqui participação do público no nosso programa. Rosângela da Silva Pereira está dizendo, desculpa, Boulos foi muito didático na comissão ali que livrou o André Janones. Tá aqui, era o papo que a gente estava tendo com o Aldo Fornazieri. A flor de Mandacaru provoca, né? Vocês não queriam frente ampla? Tá aí o resultado. Não foi a gente que queria, né, Luiz Miguel? Foi a conjuntura, né? Foi um momento histórico que o Brasil vive, ainda vive. José Carlos Faria, não a PEC 65 que transforma o BC em empresa pública. É engraçado porque transforma o BC em empresa pública e fala, pô, isso é bom, né? Quem é de esquerda vai falar assim, isso é bom. Mas não, é porque essa PEC é insidiosa, né? Ela vai afastar o BC da influência do governo de turno. Carlos Adriano Cardoso, os terraplanistas tinham razão, o Lula não é o Lula. O Lula está diferente, né? É um momento diferente, Luiz Felipe Miguel. Mas antes de falar, eu vou pedir para você, nós temos aqui 10 minutos ainda. Aliás, comunico aqui o nosso público que está nos acompanhando. Hoje a gente vai encerrar o 11 News um pouquinho mais cedo, porque o Jefferson Miola teve um contratempo, teve um problema, não vai poder estar aqui. Então, 13h30 a gente vai estar encerrando aqui com o Luiz Felipe. Eu quero que você dê um panorama da situação política do governo, levando em conta a imprensa convencional, que eu sei que é um processo que você acompanha também muito de perto, mas antes disso, quais as chances? Você disse assim, se o governo acenar um pouquinho, a greve acaba. Hoje tem uma reunião, né? Não sei se ela já está acontecendo ou se ela ainda vai acontecer. O que o governo ofereceu ainda não é suficiente? É isso que você quis dizer com... Olha, Conde, é engraçado porque o governo, isso mostra, né, as dificuldades, eu acho, que tem de um rumo para o governo. O governo já anunciou várias vezes que não negociava mais. É verdade. E depois aceita mais uma negociação. Pelo menos isso, mas não precisava ficar fazendo essas ameaças. Tá? Tem essa reunião hoje. Eu acho, minha opinião, tá? Eu não estou em comando de greve, eu não sou dirigente sindical, então eu estou falando só do meu ponto de vista, tá? Eu acho que nessa altura do campeonato, se dessa reunião sair uma recomposição mais efetiva para o orçamento das universidades, tá? Porque a recomposição que o governo anunciou junto com a expansão, ela é muito insuficiente, certo? É um passo, mas é muito suficiente. Tá? Se tiver uma recomposição maior para o orçamento das universidades, eu acho que tem uma grande chance da greve terminar. Ele poderia tirar um pouco essa receita da expansão para a manutenção, é isso? Porque assim, tem que sair, porque parece que é uma lógica, sabe aquela lógica eleitoral de curto prazo? Vamos inaugurar um prédio. Vamos asfaltar, né? Isso, essa coisa, obra. Tá? Mas não adianta ter obra se a gente não tem a manutenção daquilo que tem. Tá? Então, se tiver essa recomposição, porque isso é uma coisa que nos incomoda muito. Claro, a gente tem, nós somos trabalhadores, como qualquer trabalhador, a gente tem a preocupação com a manutenção do nosso poder aquisitivo, tá? Da capacidade de compra dos nossos salários, e a gente acumula aí 20 e tantos % de perdas nesses últimos anos. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com as condições de trabalho que a gente está tendo. Tá? Então, uma recomposição disso, que significa mais bolsa de permanência para os alunos, mais possibilidade de manutenção nos prédios da universidade, tá? Os laboratórios funcionando, os equipamentos em dia, eu acho que isso é algo que fala muito a categoria, porque como você falou, quer dizer, é meio ruim esse discurso, professor trabalha por amor, porque amor não paga os boletos.
né? Mas existe um Tarcísio que falou isso em envolvimento. São Paulo, né? Desculpa, ele falou assim, não, o professor já tem um amor, já. Isso, é. E, mas existe um envolvimento de fato, né? Não é um tipo de trabalho que a gente chega às 6 da tarde, a gente vai para casa e esquece. É o componente Né? humano, né, Felipe? Isso, existe um relacionamento, existe uma preocupação, que tanto é uma preocupação social, quer dizer, a gente acredita, né? Espero que não estejamos iludidos, que tem alguma importância naquilo que a gente está fazendo na educação, mas tem também a relação pessoal com os alunos, né? São pessoas que estão lá investindo as suas vidas, as suas esperanças, seus projetos de futuro naquilo. Então, eu acho que isso, assim, se houver esse avanço, eu acho que a categoria vai ser sensível a isso, né? Quer dizer, é uma greve, não é, a gente não sai da noite para o dia, tem que ter as assembleias, né? Então tem um período aí de alguns dias para a gente analisar o que o governo vai nos oferecer. Eu espero que ofereça alguma coisa. Porque o que aconteceu no começo da semana era isso, foi anunciada uma reunião com os reitores, na verdade não era um debate com os reitores, né? Era um anúncio com os reitores como plateia. E os representantes de professores e dos servidores nem foram chamados. Não, a gente quer diálogo. E, aliás, isso é outra coisa, tá? Falta diálogo. Quer dizer, a gente tem um monte de gente, e gente que está no nosso campo, né? Gente que está torcendo pelo sucesso desse governo, que está disposto a trabalhar pelo sucesso desse governo, que entende de educação. As cabeças que pensam a educação nesse país, em todos os níveis, da pré-escola à pós-graduação, estão nesse campo. Por que o governo não ouve para pensar projetos? Né? Por que no Ministério da Educação são as fundações empresariais lá do Lehman que tem mais influência? Mais influência. Não, o que eu ia dizer para você, você falou assim, não, tem que valorizar com que as pessoas têm que ter um programa para que os alunos fiquem nas universidades públicas, vai ter que enfrentar o lobby que está dentro do Ministério da Educação. Exatamente. É uma coisa impensável para um governo como esse. Miguel, eu acho que a gente está encerrando aqui. Eu sei que eu tenho que liberar você, daqui a pouco você vai ter compromisso. Que a gente podia falar muito mais. Eu vou ter que te chamar em breve aqui para você vir aqui novamente. Aliás, eu quero dizer que sou teu fã, seus textos são fantásticos mesmo, quando você escreve sobre Obrigado. Sobre o bastidor do governo. Para terminar, então, eu queria que você falasse, fica à vontade para dar recados, enfim, a questão da greve e tudo mais, mas você falasse um pouco da situação política do governo, da situação como um todo. Quer dizer, a imprensa já começa a mordiscar de novo, você tem toda essa situação de desarticulação no Congresso. Como é que você está vendo esse momento para a gente encerrar? Olha, é um momento muito, muito difícil, certo? Alguém falou aqui contra a Frente Ampla, a gente precisou abraçar, mas essa coisa sempre Frente Ampla sempre é uma armadilha, né? Porque é engraçado que a gente vê a imprensa aqui falando, não, porque o Lula foi eleito por a Frente Ampla. Isso significa que ele tem que adotar o programa dos seus parceiros de ocasião da centro-direita ou da direita limpinha, tá? Mas quando a gente olha para a França, o Macron foi eleito como frente ampla, né, contra a extrema-direita lá. Ah, mas então ele pode ignorar todos os apoios da esquerda que teve e aplicar o seu programa de direita, como ele fez, destruindo os direitos previdenciários da classe trabalhadora francesa. Então sempre tem essa armadilha. A ideia é que, como houve uma frente ampla, o Lula tem que jogar o mais recuado possível. Tá? A gente não pode permitir isso. Frente ampla significa que a gente vai ter um programa que englobe diferentes influências, mas isso não significa que as posições mais à esquerda, que afinal lideraram essa frente ampla, vão ter que ser ignoradas. Então a gente está com essa dificuldade, quer dizer, existe uma pressão muito forte para que o Lula seja um gestor do consenso ultraliberal na economia e, ao mesmo tempo, seja alguém que fica inerte diante do avanço da extrema-direita nessa pauta que eles chamam erroneamente de pauta de costumes, mas que, na verdade, é a pauta dos direitos individuais dos integrantes de vários grupos dominados na sociedade, como as mulheres, como LGBT+, e assim por diante. Tá? População negra, etc. Então, a ideia que o Lula tem, então, o Haddad tem que ser um
um Guedes melhor alfabetizado na economia, e o Lula tem que deixar a boiada passar aí nas questões que dizem respeito à família, gênero e etc. Não pode ser isso, tá? E o que acontece? Como, mesmo com o Lula recuando do jeito que está, em tudo, parece que nunca é suficiente para eles, a gente ainda vê essa tentativa de construir um troglodita como o Tarcísio como sendo uma opção aceitável para 2026. Acho que foi a revista Veja que publicou. Tarcísio se afirma como opção de centro. Gente, que centro? O que é isso? Em que mundo que a gente está? Quer dizer, então é complicado, mas isso mostra o quê? Só para encerrar mais assim, isso mostra que não adianta para o Lula, ele não vai ser essa figura, né, que ele foi aceito contra o Bolsonaro numa situação muito excepcional, ele vai ser destruído. Então, se ele não se afirma como alguém que tem essa abertura para um projeto popular, ele não tem espaço, ele vai ser engolido. Ele não pode perder a identidade dele. É isso que a gente está aqui batalhando, né, Miguel? Foi para isso que a gente fez o L. Foi para ter um governo que não ia ser um governo revolucionário, já não tinha esperança disso, não é a cara do Lula, não é a que as circunstâncias colocam, mas um governo que ia ter esse compromisso popular, tá? Compromisso com a classe trabalhadora, compromisso com os mais pobres, compromisso com os dominados. Se ele perde isso... A gente vê que no discurso ele quer fazer tudo isso, mas na prática ainda a coisa não está acontecendo como a gente gostaria. Luiz Felipe, só para terminar, eu acho que falta para o Lula virar, as circunstâncias mudaram. Ele não consegue governar como ele governou nos 2 primeiros mandatos, porque você tem um centrão empoderado que exige muito mais, eles querem tudo. Eles não se contentam com nada. E uma extrema-direita que está muito solta. Então, nessa mistura aí de conciliação e enfrentamento, a pitada de enfrentamento tem que ser aumentada. Porque só conciliação não vai dar conta do recado.